Olá, seja bem-vindo. Conforme eu prometi que iria trabalhar no dashboard, então este aqui é o nosso dashboard. Eu trabalhei nele para deixar ele todo bonito. Vou explicar a cada seção que constitui esse dashboard. Já fiz muita coisa aqui, tem aqui os botões. Isso tudo são botões com ícones. Os ícones, nesse caso, o botão usuários, categorias, notícias, e um botão para encerrar. E quantos usuários já estão inscritos, quantas notícias já foram publicadas, os últimos acessos. E aqui temos alguns gráficos, né? As notícias já publicadas e também as visitas por semana. Essas funcionalidades já estavam a funcionar, né? E agora nós vamos no que realmente interessa. Eu vou para uma Visual Studio para mostrar o que realmente eu fiz. Voltando aqui no meu dashboard, eu tenho aqui um arquivo chamado dashboard que criei no interior da pasta View, na pasta Admin. Na raiz da pasta admin que está no interior da pasta View, eu criei este ficheiro. Eu lembro que você também criou, tem esse ficheiro. E fui trabalhando aqui nos códigos. Então, primeiro tive que adicionar o partial, que utiliza o menu lateral. Se você bem viu, aqui nós temos esse menu lateral, que é o navbar. Se você voltar, por exemplo, na home, que é mais ou menos algo desse gênero, nós não temos aqui a partial. Falta aqui fazer algumas configurações. Por exemplo, aqui para eu entrar na administração, eu tenho que digitar. Temos que criar uma lógica para que, se ele já tiver a sessão iniciada, aqui terá um botão que leva para a administração. Voltando, tive que importar esta partial, que está na pasta partial. Aqui eu tenho uma partial chamada navbar, que é esta, que praticamente só tem os menus, né? E aqui tem as rotas necessárias que eu preciso de momento. E agora vamos na nossa dashboard. Importei essa partial e inicialmente, para ter aquela divisão entre o menu, este menu, o menu lateral e a parte interna, tive que abrir uma div interna. Deixa aqui fazer assim. Exato. Abri uma div e dessa div tem o menu content. Ele tem uma classe content, que eu já expliquei. Essa classe content está no nosso código CSS, e tem um ID também. E depois disso, deixa aqui expandir mais um outro nível. Então, no interior desta div principal, eu tenho esta div que recebe um container fluido com uma margem top de cima. E daí tenho este título que diz painel de controle, é o título que você bem viu lá em cima. Depois tenho 3 seções. O primeiro card é dos botões, o segundo é dos cards informativos, e tenho o outro que é o gráfico das estatísticas. Agora vou aqui expandir o primeiro gráfico sobre os botões. Aqui sobre os botões eu criei uma row que tem 4 botões. O primeiro botão é este aqui, este até aqui, que é o botão sobre os utilizadores. O segundo botão é este aqui, que é o botão sobre as categorias. O outro este, que é sobre as notícias. E finalmente este que fala sobre o início e o término de sessão. Para este card, ou esta row, esta linha, termina por aqui. A linha começa por aqui, aqui e termina aqui. Esta é a primeira linha. Vou aqui minimizar isto para facilitar. E vou abrir também esta. Esta aqui é um pouco mais longa. É uma linha mais longa. Tenho que ela abriu aqui e foi, se você seguir a linha, foi até aqui. E o que acontece aqui no interior? Aqui no interior nós temos este
card, este primeiro, a primeira linha, que fala sobre o total de utilizadores. De momento isso aqui está estático, nesse caso vamos ter que trabalhar para que isso seja dinâmico vindo da base de dados. Tenho esta coluna nesta linha, depois tenho também esta coluna, já são duas nesse caso, e o que sobrar aqui, ele só vai trazer esta coluna caso seja um administrador. Então, se o utilizador logado é um administrador, esta coluna aqui aparece. Mas se não é um administrador, esta coluna não aparecerá. Por isso que como o utilizador logado é administrador, aparece esta coluna. Mas se não fosse administrador, não apareceria esta coluna. Voltando, deixa eu minimizar para facilitar. E finalmente eu tenho esta outra coluna, que também é um pouco longa. Esta linha, né, que começa aqui, é curta até. Começa aqui e termina aqui. Nesta linha tenho duas colunas. Tenho aqui o título e tenho estas duas colunas divididas de 6 por 6. Tenho esta parte que apenas pega o gráfico através deste ID, que é o gráfico sobre as notícias publicadas, e também este outro que começa aqui e termina aí, e ambos estão no interior desta row, que tem também uma margem top de 4. Tem aqui também este ID que pega o gráfico. Agora, onde é que este gráfico está a ser preparado? O gráfico de momento também é algo meio estático. Eu tenho aqui, importei aqui um JS e criei um script, né? Iniciei aqui uma tag script que terminou aí. Não se preocupe com um montão de código que aí tem. O que nos interessa de momento é só isto aqui. O resto não nos importa muito agora. E aqui eu tenho, deixa eu expandir este aqui e este. Ok, para o gráfico, o primeiro gráfico, que eu chamei de chartbar 1, pega aqui o elemento, cria aqui uma variável, ele pega o elemento pelo seu ID, que é o chart. Aquele que nós mostramos aqui está aqui. Pega este elemento a partir daqui e nele bota um contexto dizendo que é um gráfico 2D. E neste gráfico passo este elemento aqui. E ali eu inicio um novo gráfico e falo que ele é do tipo barra. Se for pizza aqui, porque é pai, podes colocar. Ele muda. Se quiser, eu posso aqui testar com pai e vamos ver o que é que vai dar nisso. Nota que vai dar assim, fica meio desestruturado, mas é isso aqui. Então, deixa aqui voltar no que já era o bar, o nosso bar, e passei aqui as labels como mesas, está tudo estático, isso aqui depois poderá vir da base de dados. E o dataset, que é o conjunto de dados, nós temos o título e os dados, que vêm mais ou menos na base de dados em função dos meses de publicação. Aqui é a cor das barras, você pode definir as tuas conforme bem entender. E finalmente temos aqui as opções, se ele vai ser responsivo, vai ter legenda e outros elementos. Se colocar aqui true, então ele terá legenda e outros elementos. E finalmente o outro gráfico também obedece à mesma teoria. Aqui obedece à mesma teoria, ele começa aqui e termina aqui. Deixa eu ver essa asneira que eu fiz. É isso, ele começa aqui, que é o gráfico que fala sobre os dados de visitas no site. Declarei aqui esta variável que está aqui e aqui começa uma nova história do gráfico. Isso aqui poderia ser usado ou não. Como de momento não estou a trazer outras propriedades, então essa variável ainda não influencia muito no que nós temos. Isso aqui é diferente disto, isso aqui é o ID que nós temos lá. O mesmo tipo de arquivo, de gráfico, e
dataset e outros elementos todos aqui bem configurados. Isso aqui agora não nos interessa muito. Isto aqui eu já havia explicado sobre o botão logout. Ele pega o botão logout pelo seu ID e bota ele nesta rota. Eu já havia explicado isso, então não tem necessidade de repetir as coisas. Para esta aula é isso que se tinha. O código é todo este aí. Você pode pegar ele no GitHub ou digitar, isso depende de você. Por exemplo, se eu expandir aqui, ele é bem comprido, é bem longo. Deixa aqui ver, nota que tem isto aqui. Começou por aí, são tantas linhas. Foi descendo. Foi andando até bem lá no fim. Temos, parece, umas 130 ou 115 linhas ou mais que isso. Então, até bem no fim, nós temos quase 162 linhas para finalizar o dashboard. É isso sobre o dashboard. É isso que dá esta beleza aí que você está vendo. Isso aqui. E, enfim, é tudo para esta aula. Até mais e tchau.